Bom, eu tenho prazer aqui de trazer para conversar o professor Guilherme Molina. Ao invés de eu apresentar o professor Molina, a conversa é que vai apresentar a carreira e a trajetória. Antes de passar a palavra ao Molina, eu queria expressar minha gratidão a ele e a vocês, tá? E falar sobre um pouco o porquê desse projeto. Além de dar a oportunidade para vocês conhecer planos de carreira, né? Hoje em dia, vocês viram lá, não sei se vocês viram, nós vamos oferecer uma oficina quinta e sexta, que fala sobre projeto de vida, né? Com o advento das tecnologias, a gente vê que poucas histórias de vida hoje se conectam, né? A gente vê a galera muito rasa na questão da conexão. Vocês encontram, conversam, mas é uma preocupação constante que eu tenho dentro dessa parte do empreendedorismo, do projeto de vida que vocês têm, essas conexões serem mais superficiais. Por que eu digo isso? A grande parte hoje das indicações que me pedem para que pessoas ocupem lugar no mercado de trabalho são feitas com base nas relações pessoais que nós temos. E essas relações pessoais, elas têm ficado superficiais, raras e rasas, tá? Então, a FEF é um grande lugar de se fazer amizade, sabe? E essas amizades, muitas vezes, podem garantir a vocês a indicação para ocupar um cargo, às vezes, que vai mudar a vida de vocês, tá? Eu estou aqui hoje por conta de uma indicação lá atrás de uma história com tecnologia, né? Eu tinha um amigo que precisava ofertar um curso à distância, ele não sabia como, ele era de educação física e lembrou, falou, nossa, toda vez que tinha alguma coisa lá no clube, quando a gente trabalhava lá e dava problema no som, você que ia lá desenrolar. Então desenrola esse negócio da EAD para mim. E de desenrolar essa questão da EAD para ele, começou a minha ligação com a educação à distância e eu fui fazer, e a minha conexão com as pessoas para que eu fizesse mestrado. Estou falando isso não para falar de mim, mas para falar, né, do professor Molina, que vai contar daqui a pouco a história dele. Mas eu queria que vocês entendessem que talvez, não é por conta da nossa idade, mas por conta do quanto prematura é a ciência no Brasil ainda, né? Nós que somos seus professores hoje aqui na UNB, talvez nós somos a segunda geração de mestres e doutores do Brasil, e alguns, nem todos nós, somos mestres e doutores em educação física, né? Eu tive mesmo que trilhar meu caminho em administração, para mim foi uma sorte, mas era por conta da raridade de vagas que existiam em programas de pós-graduação em educação física, na época em Minas Gerais, né? Vocês imaginam o tamanho de Minas Gerais, a quantidade de universidades que lá tem, mas na época que eu fui tentar mestrado, nós tínhamos 12 vagas só. 12 vagas para o estado de Minas inteiro, né? Então, dito isso, professor Molina, muito obrigado. Vou te chamar de Molina, né? Como sempre me refiro a você no nosso dia a dia. Nós, né, somos amigos, conversamos, convivemos muito. Conversamos de coisa que é para fora daqui da faculdade quase sempre, né? Eu queria que você contasse, né? Primeiro, bom dia, obrigado pela presença, mas eu queria que você começasse contando como é que você resolveu a física. Bom dia, Américo, bom dia a todos. Primeiro, eu me sinto muito honrado de ter sido convidado para participar desse podcast. Até brinquei com o Américo, falei, poxa, mas os estudantes estão sempre comigo, né? Ele, não, mas vai ser diferente, porque você vai falar de empreendedorismo e ciência, o que você faz. E aí a gente veio namorando, né? Quase uns 6 meses, eu falei, não, beleza, eu acho que vai ser um desafio bacana. E que a proposta é ficar, né, para a história da FEF. Eu queria também dar os parabéns pela iniciativa dos estudantes, porque esse projeto saiu, né, encabeçado pelo Guilherme, né, e vem ganhando proporção cada vez maior, né, por meio do professor Américo e os estudantes todos envolvidos, e vocês que estão aqui também conosco. Então, isso é muito bacana, né? Toda ação, né? E essas iniciativas, a gente não sabe aonde pode chegar. A gente espera que vá longe, né? E quem sabe se torne algo do ponto de vista profissional de vocês, né? É interessante falar um pouco sobre, antes de eu me apresentar para vocês, é interessante porque
Eu, antes de me tornar professor da Universidade de Brasília, que aqui vocês sabem, a gente tem que fazer um concurso público, né? Todas as minhas atividades profissionais, depois de formado, foram por indicação. E isso é interessante por quê? Porque eu vou usar uma palavra chique, né? O pessoal da área de administração, marketing, fala network, né? Que são relações, faz toda a diferença na nossa vida profissional. O que eu quero dizer com isso? Para alguns de vocês, às vezes eu comento, né? Pessoal, a vida profissional de vocês já começou. A vida profissional de vocês começou a partir do momento que você botou o primeiro passo aqui dentro da faculdade no primeiro período. Sabe por quê? Porque a atitude de vocês como estudante, vocês estão sendo monitorados não só por nós professores, mas por vocês mesmos. O grau de comprometimento, que cada um tem uma habilidade maior. A gente às vezes percebe um que tem uma desenvoltura mais para fala, outro com uma desenvoltura mais para interação de grupo, outro com uma desenvoltura de empreendedorismo, outro com uma vertente mais científica. E a gente, né, Américo, a gente vai percebendo isso no dia a dia. E vocês também, entre vocês. E é interessante porque depois que eu me formei, todos os lugares que eu passei, e aí tem um detalhe depois eu vou comentar, foi por indicação, com a exceção da UNB. Então, na UNB eu tive que fazer um concurso público e ser aprovado por uma banca que não me conhecia, enfim, e eu tive que me candidatar. Mas eu queria destacar esse ponto porque isso é muito, muito importante e como objetivo desse podcast, né, o CoachCast, é justamente trabalhar essas habilidades de empreendedorismo e desenvolvimento de carreira. Eu não posso deixar de chamar atenção, justamente por quê? Para as relações. Por exemplo, eu antes de ser professor aqui, eu posso fazer vários cortes, né? Desde a época da graduação, por exemplo. Na graduação, eu fui estagiário do Laboratório de Fisiologia do Exercício. Eu sei que eu estou fugindo da pergunta, mas vou voltar lá, só um pouquinho, para fazer o link. E aí lá eu estagiei com a professora Ellen Salas, na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, onde eu aprendi a fazer o manuseio, por exemplo, de procedimentos de teste de esforço. E aí foi interessante porque assim que eu saí de lá, precisavam de uma pessoa, não lá, nesse outro local que eu fui trabalhar, que tinha essas habilidades. Então, olha que interessante. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar com isso. Mas o fato de eu ter trabalhado com isso na universidade me permitiu aprender e, na sequência, ser indicado, porque talvez eu era a única pessoa com aquela característica para ocupar aquela vaga. Então, olha que interessante. Nesse primeiro momento, eles não me avaliaram a minha credencial, mas sim se eu tinha ou não a habilidade de fazer aquilo que eles precisavam, ou seja, eu precisava resolver aquela demanda. E aí, esse é um exemplo que eu posso trazer. Outro foi quando eu fui professor do CEUB. Todo mundo conhece aqui o CEUB. Eu trabalhei lá durante quase 3 anos como professor dos cursos de fisioterapia, nutrição, biomedicina e medicina. E, na época, vagou vaga para professor de fisiologia. Eu tinha trabalhado com alguns colegas que estavam trabalhando lá. E aí, ele falou, chama o Molina. Então, para não delongar mais, essas relações elas já estão sendo construídas aqui dentro na faculdade, entre vocês. E inúmeras vezes, viu, Américo, quando eu estava no mercado, acho que a gente vai falar sobre isso, antes de eu me tornar acadêmico, eu passei muitos anos no mercado de trabalho, às vezes me ligavam colegas e diziam, olha, referência da Ana, a Ana foi sua estudante, período tal, e aí? Então, é interessante que isso acontece e eu acho que hoje em dia cada vez mais acontece por causa da facilidade de interação. Mas, voltando à pergunta, eu falei demais, mas não podia deixar de falar dessas questões de relação. Rapaz, por que eu escolhi educação física? Olha, eu sou do Rio de Janeiro, vocês já sabem disso, né? E eu sempre gostei muito de atividades esportivas.
E aí, quando fala em atividades esportivas, a gente pensa logo em esportes coletivos. Eu nunca fiz esporte coletivo. O meu negócio era surf. Pode não parecer, mas eu fui surfista. Mountain bike, bicicross e skate. Andei muito de skate. Então, a minha relação com o esporte sempre foi da adolescência muito intensa. E aí, por volta dos 16 anos, mais ou menos, 16, 17, eu já preocupado com a estética, garoto do Rio, queria estar bem na fita, shapeado, andar bacana na praia, arrumar as namoradas. Aí, eu queria fazer musculação. Olha só. E aí, naquela época, a coitada da minha mãe foi conversar com o médico. E ele falou assim, olha, não, mas não pode fazer musculação, 16 anos é muito jovem, ele vai... E aquelas coisas que, por falta de informação, às vezes acaba sendo dita. E a minha mãe acreditou e falou assim, por que você não vai fazer natação? Olha só. E aí eu fui fazer natação. E lá na natação eu conheci o professor Roberto França. E que eu entendi o que era treinamento. Me tornei atleta federado de natação com 17 anos e fui até os meus 21 anos atleta de natação. E foi, na verdade, a vida regrada de treino, de performance, de disciplina. E eu falei, putz, vou fazer educação física. E foi interessante porque, na época, eu tive resistência da minha família. Minha avó, avô, tia, né? Porque tinha que fazer aquela coisa de ter que ser... médico, engenheiro, advogado. Ou advogado. Exatamente. E aí foi complicado no início, mas eu fui feliz, fui contente. Mas é isso. E aí aconteceu mais por influência da minha relação com o exercício, a atividade física, mas nesse caso seria exercício, e pelo professor, o meu treinador, e que eu comecei a ver aquilo como uma possibilidade de viver. Em qual clube que era, lá no Rio? Chamava Costa Azul. Costa Azul. Costa Azul. Legal. Molina, e ao entrar na faculdade de educação física, né, quais que eram as matérias que eu mais gostava? Assim, é curioso você falar da natação, né? Porque eu venho da natação também. Eu lembro que tudo para mim, quando eu assistia a aula, eu remetia lá à época de eu treinar natação. Então, toda a sensação que o professor de fisiologia... Primeiro, eu fiz... A minha grade é diferente daqui, né? Eu fiz fisiologia humana, depois fisiologia do exercício 1, fisiologia do exercício 2. Mas tudo que ele falava, eu lembrava lá, né? Tipo assim, olha, essa parte aqui né, que você está treinando a parte rápida da prova. Eu sabia como doía, né? Cada etapa do treinamento tem uma chamada diferente e tal. Mas com você, quais as matérias que te chamavam mais atenção? Quando eu comecei, eu fiz na Universidade de Gama Filho, no Rio de Janeiro. Infelizmente, ela não existe mais. Foi a primeira universidade particular do Brasil, foi fundada em 1939 e teve durante muitos anos um dos melhores índices de rendimento para o curso de Educação Física. E era um curso que, junto com a USP na época, eu entrei em 96, pessoal, 1996. Era um curso que tinha uma característica de licenciatura plena, mas segmentava em licenciatura e bacharelado com ênfase em esporte. Então, na verdade, quando eu entrei, a grade era uma grade diferente daqui da universidade, que era uma grade fechada, né? Mas dentro da grade contemplava quase que eles conseguiram distribuir bem as disciplinas. Mas o que me chamou a atenção inicialmente foi a anatomia. Eu ficava encantado, né? Até porque a gente teve a possibilidade de estudar em anatômico mesmo, em peças verdadeiras, e aquilo foi muito bacana. E de lá, Américo, eu me candidatei, fui monitor de anatomia, era muito bom, muito bacana, e o curso foi avançando até chegar à parte de treinamento esportivo. Aí você fala assim, mas e a fisiologia, Molina? Eu já gostava da fisiologia, mas achava bacana e tudo, mas
ainda não tinha me pegado, né, vamos dizer assim. Mas quando eu fui ter aula com treinamento, que eu tive 2 professores, o Edson e o Alexandre Figueiredo, eu falei assim, cara, esse negócio é bacana, né? Por que é bacana? Eu falei, porque o organismo responde de acordo com a intensidade, com o volume, com a duração. Se eu quero causar uma adaptação celular, qual tipo de estímulo, de estresse eu tenho que dar na célula para que daqui a um período de tempo eu consiga ter melhora? Eu falei, mas esse negócio é bacana, hein? E eu falei, mas para entender disso, para eu poder aplicar esse conhecimento, eu tenho que saber como o organismo funciona. E aí eu voltei para a fisiologia. Comecei a me interessar para a fisiologia. Lá nós tivemos 2 fisiologias, a fisiologia humana e a fisiologia do exercício. Aqui na FEF a gente tem fisiologia do exercício 1, 2 e 3, que é um misturado, né? A 3 seria praticamente a fisiologia do exercício. Mas na verdade, fui para frente e voltei, né? Então, eu percebi que, para eu poder prescrever, para eu poder intervir, eu preciso saber fisiologia. Porque se eu não souber fisiologia, como é que eu prescrevo? Como é que eu vou saber o efeito do que eu estou fazendo? Então, foi quando eu procurei a professora Ellen Salas, pedi estágio no laboratório e comecei a frequentar o laboratório. E de lá, Américo, surgiu, eu queria engraçado, eu queria fazer alguma coisa diferente, assim, aquela coisa, acho que do jovem, né? Vou fazer uma coisa diferente. E ninguém falava de prescrição de exercício para cardiopata. Eu tive uma aula com o professor Antônio Carlos Chagas, e ele estava recém-chegado do Canadá, e ele falou sobre treinamento na época para cardiopatas. Eu falei, esse negócio é bacana, hein? Sabe por que é bacana? Porque no Brasil, hoje, você tem pelo menos 300 mil óbitos por ano relacionado a problemas de cardiopatia. Nos Estados Unidos, a cada 20 segundos, e são dados reais, uma pessoa dá entrada no serviço de emergência com início de infarto. Eu falei, em termos de negócio, isso é um baita de um negócio, pensando em termos de empreendedorismo. O que eu preciso fazer para aprender a trabalhar com prescrição de exercício para grupos especiais, em especial cardiopata? E aí foi cada vez me enfiando mais na questão da fisiologia. E aí ficava a fisiologia da performance, que é sempre uma paixão, trabalhar com atleta, e ao mesmo tempo pensando no mercado de trabalho como um diferencial que eu poderia, no futuro, trabalhar. Uhum. E aí foi assim que foi acontecendo e as coisas foram andando juntas, né? Medidas em avaliação, treinamento esportivo, grupos especiais. E aí, na verdade, tudo eu sempre pegava o que tinha de melhor das disciplinas e tentava trazer como uma possibilidade de trabalho futuramente. Legal. E era curioso, né? Porque era outra época da educação física. Então, eu não sei se você fez também, mas eu fiz até GRD, né? Que é da a fita. GR hoje. Os meninos faziam GR mesmo sendo um esporte hoje ainda. Até hoje é um esporte só feminino, né? A ginástica rítmica, mas nós fazíamos. E eu lembro que, para além de tudo isso que você falou, parece que as trajetórias são parecidas, né? Os primeiros professores que me provocaram para o mercado foram os professores da Gama Filho, que eu não tive a oportunidade de fazer aula com eles na graduação, mas fiz na especialização. Quando fui fazer especialização em musculação e personal training, um dos primeiros, os 2 professores que me chamaram a atenção foram da Gama, porque eles falavam o seguinte conosco, assim, vocês vão trabalhar para qual esporte? Aí, né, a grande maioria dos meninos é futebol, né? Uma ou outra menina fazia especialização em musculação na época, ainda era muito nichado. A faculdade oferecia 2 especializações, educação física escolar e musculação e personal. A maioria de musculação e personal eram homens, né? E aí eles falavam isso conosco, assim, olha, vocês vão trabalhar para qual esporte? E na época, o pessoal do Rio já falava assim, trabalha por esporte que tem patrocinador, que o patrocinador é que vai te pagar. O patrocinador é que vai te contratar para trabalhar com as pessoas, né? E aí depois nós chegávamos em casa, então na época a TV era o grande veículo, né? A TV aberta. E realmente a gente olhava toda aquela efervescência do Rio, né? Por ser uma cidade praiana, uma cidade que respira exercício, atividade física.
a gente via as pessoas do Rio já à frente, trabalhando como personal trainer, como professores de musculação, trabalhando com as pessoas em reabilitação. Isso. Né? Mas a ginástica no Rio, desculpa te interromper, mas a ginástica essa de academia era muito forte, e ainda é forte, né? Local, né? Isso é uma coisa que foi desenvolvida muito no Rio de Janeiro, nos anos 80. Eu ia chegar lá editando tendência, né? Sim. Tipo, sempre ditou tendência ali no Rio. Sim. E a questão que é até hoje, né? Você vê até pela própria influência da TV aberta, né? Tinha a novela dos adolescentes, chamava Malhação, e se passava numa academia inicialmente. Depois, hoje, né? Tá abrindo agora na TV paga, no sistema de streaming, uma pessoa que viveu o auge dos anos 80 e o drama da peça, né, artística, ela está se sentindo decadente. Como é que ela retoma esse auge dos anos 80 como professora de step, que tinha muita aula de step, né? Sim. Né? Legal. Aí, assim, voltando a essa questão do gancho, né, com as outras matérias, a fisiologia sempre ali. Né? Sim. Fisiologia sempre ali. Para mim é muito marcante toda vez que nós estamos conversando, seja, né, cafezinho, anos de AFES, o Molina sempre ele fala mecanismo, com aquele sotacão carioca, né? O mecanismo e tal. E essa descrição do mecanismo, né? É uma coisa que eu percebo que parece que te apaixona bastante, né? Tipo, descrever os mecanismos fisiológicos. Como é que esses mecanismos começaram a integrar essas outras disciplinas na sua cabeça aí nesse primeiro momento, assim, lá na faculdade? Essa é uma história interessante, e aí se me permite falar, né? Eu, durante a graduação, eu falei assim, o que eu preciso fazer para aprender a prescrever exercício para cardiopata? E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás, mandei o e-mail, na época, quase não tinha, e consegui contato com um professor chamado José Alberto Aguilar Cortez. Ele era um professor da USP, ele está aposentado, está vivo, aposentado, e ele foi o primeiro profissional de educação física no Brasil a montar um serviço de reabilitação cardiovascular, vinculado ao antigo Unicor. Hoje, se eu não me engano, chama Fitcor. Depois vocês dão um Google aí para ver. E aí, olha que bacana, eu cara de pau, falei assim, oi professor, tudo bem? Eu sou aluno do curso de Educação Física. Quem me indicou foi o professor Sérgio Guida. Olha as pessoas na vida da gente, né? Quem me indicou foi o professor Sérgio Guida e eu gostaria muito de visitar o seu serviço de reabilitação. Isso em São Paulo. Eu não esqueci da pergunta do mecanismo, não. Ok? E aí, ele falou, não, tudo bem. Quando é que você está de férias? Eu falei, eu fico de férias em julho e janeiro. Ele falou, você quer vir fazer estágio aqui? Nas suas férias? Eu falei, eu vou. E fui. E aí, metade do meu curso, né? Faltando 2 anos para me formar, nas férias, eu ia para São Paulo. Ficar lá de estagiário no Fitcor. Que, chegando no mecanismo, eu tive a infelicidade de ver quem eram as pessoas que frequentavam esse espaço. Eram todos cardiopatas severos. E eu lembro, eu estava lá, era um dia de manhã cedo, eu lembro até o nome desse senhor, João. Ele chegou para fazer uma caminhada na esteira. E ele começou a passar mal na esteira e fez uma parada cardíaca. E aquilo me impactou porque foi aquele corre-corre, aquele rebuliço e, enfim, infelizmente ele não sobreviveu. E aquilo me marcou muito porque ele já vinha de uma situação muito crítica, ele vinha de um processo recente de cirurgia. E aí eu fiquei, sabe, Américo, eu falei, caramba, mas o que aconteceu? Foi aí que eu falei, deu aquela virada assim, eu preciso ter mecanismos de controle da prescrição do exercício para que o exercício possa se tornar seguro. Ou entender o que estava acontecendo no organismo dele
para ele chegar a esse ponto. Então foi aí, Américo, que deu a virada de chave na minha cabeça. Eu falei assim, pô, eu preciso entender disso. Se eu quero trabalhar com isso, eu preciso entender os possíveis mecanismos fisiopatológicos ou fisiológicos para que eu possa prescrever o exercício adequadamente. Então foi... Eu nunca te falei isso. Não. Estou te falando pela primeira vez. Até porque eu não gosto de ficar expondo essa situação, mas foi essa virada de chave, foi essa situação, vamos dizer assim, traumática do que eu vivenciei, mas que chamou a atenção para assim, putz, eu preciso saber. Então foi aí que eu falei, não, eu vou entrar a fundo nessa questão do mecanismo. E é curioso, né? Porque recentemente a gente conversa muito sobre essa questão da similaridade do mecanismo do corpo recuperando de exercícios, em consequência, em treinamento, e os mecanismos fisiopatológicos, que a gente conversa muito sobre isso no dia a dia nosso. Quem entende de fisiologia do exercício acaba, de certa maneira, entendendo mais facilmente a fisiologia da doença, porque, de certa maneira, estar doente está com o corpo, né, em depressão, a sua homeostase, no sentido de que se pouco vai recuperar ou não se vai recuperar dessa doença. E o treinamento é você provocar que o corpo, né, tenha certas depressões e que, ao se recuperar, ele se recupere melhor do que ele estava antes para uma determinada nova carga. Exatamente. Né? A mim, o que mais me encantava era isso, era quando dar o novo estímulo. E o que mais me chamava a atenção era por que algumas pessoas pareciam naturalmente ter talento esportivo, só que não era um talento técnico, era uma coisa diferente. Que eu enxergava pessoas que treinavam pouco e progrediam muito. Isso. E outras pessoas que se matavam de treinar e o progresso, às vezes, tinha até retrocesso. E na época que eu estava na faculdade, eu trabalhava com adolescentes, né? Foi quando eu fui procurar o Luciano Prado lá na UFMG para entender da fisiologia do exercício para crianças e adolescentes, que era outra história, né? E assim, ouvindo Molina falar, Molina me lembra muito o primeiro livro que eu tive contato de fisiologia da pediátrica, que era Malina, né? Malina. O sobrenome do autor. E aí, pessoal, assim, eu venho de faculdade particular, Molina também, faculdade de Molina mais estruturada do que a minha, mas assim, o acesso à informação que vocês têm aqui, talvez vocês só vão dar falta quando não tiverem esse acesso mais. A quantidade de material que existe, de qualidade, não só na BCE, que é a Biblioteca Central, mas que os professores podem filtrar e indicar a vocês, muita gente que faz outros tipos, né, e outras situações, seu curso superior, não tem esse acesso que a gente está falando aqui, essa troca de pessoas, né? Onde vocês vão encontrar tanta gente fazendo educação física em Brasília, igual aqui na FEF, onde se entram 100 estudantes por semestre, né? Ao mesmo tempo que é muita concorrência, mas é muita gente também. E aí, muitas vezes, essas indicações, esses relacionamentos ou essas pessoas que vão trabalhar como filtros, né, eles são muito interessantes. Então, por exemplo, eu uso Molina direto como um filtro. Assim, Molina, não sei o que, assim, onde que eu vejo, o que é isso? Eu estou certo em pensar assim, quer dizer, uma confirmação e tal. E às vezes eu vejo vocês passando por aqui e nem sempre usando esses filtros, assim, como poderiam, na sua potência máxima. Talvez pela fase da idade mesmo, ou pela correria que é o dia a dia de ser estudante, que a gente entende também. Mas aí é que fica essa pergunta, né? Sempre assim, como é que era na época para você filtrar essas informações de mecanismos, principalmente da fisiopatologia, que não era muito comum no curso, né? Isso é interessante, porque na época eu não tinha acesso a PubMed, como é hoje. Tinha a barreira da língua também, que não era algo fácil. Mas, assim, basicamente, naquela época era livro. E aí vocês sabem que livro você está defasado pelo menos 5 anos, no mínimo, né? Então, o livro do Pollock,
né? Exercício na saúde, na doença, foi um dos primeiros que eu comecei a ler, Américo, para tentar entender. Mas e a relação, porque eu não sei, sei que não é o objetivo desse podcast, mas na época a gente tinha que estar com o professor. Porque ele era a pessoa, na época, que detinha o conhecimento e o filtro. Hoje, o professor, ele continua sendo importante, mas ele, às vezes, ele não acompanha a velocidade da informação para determinada área de conhecimento. Então, assim, é uma mudança de paradigma, principalmente para esses estudantes que estão aqui com a gente, mas na nossa época era o professor. Então, a gente procurava o serviço para fazer estágio. Para vocês terem noção, tinham professores que cobravam para você estagiar com ele. Porque ele detinha esse conhecimento. Ele ou ela, né? Detinha esse conhecimento. Mas hoje mudou. Então, assim, mas o professor ele não é substituível. Inclusive, a própria inteligência artificial, estou abrindo demais a conversa, não vai substituir o professor. Porque a gente tem que saber perguntar, né? Para a inteligência artificial responder. Exatamente. Então, acho que talvez hoje a gente não filtre diretamente a informação, mas a gente filtra quem filtra a informação digital. Exatamente. Né? Onde está? Exatamente. Né? Onde estão os melhores artigos, por exemplo, sobre a modulação vagal da frequência cardíaca. Perfeito. E você sabe, porque você dedica tempo a pesquisar e saber onde está. Isso. E aí você vai me poupar tempo a me trazer essa informação. Exatamente. Né? E aí eu vou conseguir... A gente entende isso. Até o projeto do podcast, a função dele é ser esse filtro. Sim. Também. Mas se me permite, como você está direcionando isso para o mercado de trabalho, né? Para intervenção, talvez muitos de vocês aqui que já estão estagiando já devem ter se deparado com situações que vocês estão ali supervisionando, né? Orientando, e aí o seu cliente, o seu aluno, o seu paciente, dependendo do ambiente que você está, ele te questiona. Você, mas eu li isso aqui, eu vi isso aqui no Google. Porque o influencer falou sobre isso aqui. E aí você vê que a base de interação com você ali na hora é muito rasa, mas a pessoa toma aquilo como verdade absoluta. E aí como é que a gente lida com uma situação como essa? Por exemplo, lá em casa, a minha cunhada, né, ela adora ler essas coisas. Outro dia ela estava me ensinando a fisiologia cardíaca, mas nem percebeu. Não por nada. Eu fiz doutorado lá no laboratório cardiovascular, na área de cardiologia, com fisiologia cardíaca, e quando ela viu, você sabia? E começou a falar, me explicar. Eu falei, poxa, que bacana, Patrícia. Eu que sou professor aqui da universidade, eu faço pesquisa, mas então a pessoa está tão, talvez cega, né? Tão crente de que aquele conhecimento é o suficiente, e às vezes eu acho que está perdendo um pouco isso. E esse é um problema, viu, Américo, que eu acho que essa geração vai pegar e já pega hoje atuando no mercado de trabalho. Total. A gente conversa, né, sobre isso na sala de aula, falando de administração, porque pessoas que querem investir mais do que a média de mercado são pessoas que têm, muitas vezes, uma capacidade de discernimento também diferenciada. Quando ela quer contratar alguém para acompanhar ela treinando, ela sabe diferenciar o que vai ser entregue pelo valor que vai ser pago. Isso pode ser desde um diferencial estético quanto um diferencial de conhecimento. Né? O estético um dia acaba. O conhecimento sempre vai existir. Né? Então, assim, muito me impressionou na minha fase de estágio como era diferente eu, além de prescrever, eu aplicar a prescrição para essa população de cardiopatas. Eles não são pessoas que, pelo menos naquela época que eu tinha 20 e poucos anos, eu não sabia conversar com eles. Eu não sabia quais eram os medos deles. Eu não sabia por que ele tinha ficado cardiopata por maus hábitos de vida. Não dava tempo de eu entender, eu não tinha tempo de vida para entender. Sim. Então, o estágio começou a me trazer essa ideia
de que às vezes o cara come mal porque ele é o esteio de uma família dos filhos, dos pais dele, enfim, de uma renca de pessoas que ele sustenta, e não dá tempo dele comer, enfim, não dá tempo dele fazer atividade física a gosto e tal. Porque quando a gente está nessa tenra idade, a gente acha que também tudo a fisiologia dá conta, né? E aí encaixar a fisiologia no treino e na rotina da pessoa e na condição da pessoa, de doença às vezes, né? Ou de ausência de saúde temporária ali, é que é a mágica da coisa. Esses estágios eram aplicados, você ia conduzir treinamento para as pessoas ali? Na verdade, eu ia lá como estagiário, eu não podia acompanhar, prescrever, mas eu estava acompanhando tudo que estava acontecendo. Mas você via a prescrição que era feita pelos professores? Tudo. Participava de todo o processo. Todo o processo. Então, foi muito bom, muito enriquecedor. Essa parte da prescrição, pessoal, é que a gente acha que hoje, se vocês não forem atrás por meios próprios, raramente vocês vão se deparar com ela pronta para vocês, que ela é o que tem de mais precioso na carreira do professor de educação física. E muitas vezes ela não vai ser dada. Vocês vão conseguir nas disciplinas os meios para se prescrever, mas a prática de se prescrever, ela é cada vez mais rara. Sim. Né? Porque por conta justamente dessa variável tempo. Demora a prescrever, demora a aprender a testar a prescrição. Demora a aprender o que dá, o que não dá para fazer. Sim. Né? Então, assim, além desse caso, né, que você contou no início, que teve uma questão ali infeliz, né, que do paciente virar óbito, do cliente, né, enfim, do aluno. A gente tem vários nomes para se referir a quem nos contrata, né? Mas e os outros casos? Tem algum que você lembra que foi muito impactante pelo contrário, assim, que deu certo, enfim, que você pôde acompanhar? Tem vários. Desde a... Engraçado essa coisa de estágio, né, pessoal? Eu falei desse que eu fiz em São Paulo, mas eu também fui estagiário de piscina, né? Trabalhava com criança. Era uma loucura. Você imagina, o tio Molina, estagiário... 5 a 10 crianças de 3, 4 anos de idade dentro da piscina. Rapaz, que coisa de maluco. Eu tiro o chapéu para esses professores que dão conta de conduzir essas atividades com essas crianças. Então, assim, passei por isso, passei por natação, né? Estagiei em sala de musculação. Pessoal, o negócio é o seguinte. Quando vocês estão na graduação, quem me ensinou isso foi minha avó. Eu falei isso para alguns alunos outro dia. Quando você vai casar, é a mesma analogia. Você tem que provar o sorvete de coco, de chocolate, de pistache, de creme, para saber qual sorvete que você gosta. Aí você casa. Entenderam a analogia? Aqui é a mesma coisa. E aí me permita fazer o comentário. Eu sei que a grade de vocês aqui é complicada, porque por mais que o curso a gente tenta concentrar o bacharelado de manhã e a licenciatura à tarde, é difícil, né? Eu sei que a grade da UNB tem essa dificuldade. Mas, por outro lado, também vocês têm outro aspecto, viu, Américo, que sai um pouco da questão do mercado, mas fala da formação, que é um cobertor curto, é que você tem os módulos livres, que vocês podem cursar em outros cursos, além da educação física, e que eu recomendo muito. Então, tudo que vocês puderem fazer para se autodesenvolver pessoalmente e profissionalmente, está valendo a pena. O que não dá é para ficar o dia inteiro lá rolando tela para cima. Isso é perda de tempo. Então, a dica que eu dou... como é diferente hoje a realidade, é se envolver em projetos, estágio. E, cara, se você for para um lugar de estágio e perceber que, na verdade, você não está aprendendo, que vai atrapalhar, e coincidentemente eu estava até conversando com o Mauro, que está aqui nos acompanhando, ele optou, falou, professor, saí porque eu tenho que experimentar isso, eu tenho que injetar tempo nisso, ou seja, falando aqui na universidade. E eu acho que ele está correto. Então, essa é uma dica bacana, porque, pessoal, são 4 anos de formação, certo? 3 anos, 4. Passa assim, ó. Quando você vê, já foi. E aí você está formado. E aí? Então, viva isso aqui intensamente. Se não der para viver a universidade intensamente, se dediquem nos estágios. Se o estágio não for bacana, muda. Muda. Porque, de novo, a vida profissional de vocês já começou. Então, Américo, é isso. Eu experimentei tudo. E aí, no final das contas, quando eu estava para me formar, o pessoal que está se formando, não sei se tem gente aqui se formando, quem está se formando aqui? Levanta a mão.
Sol Edmar, dá uma sensação, tipo assim, será que eu escolhi? Vocês têm essa sensação? Será que eu escolhi a coisa certa? Aí fica aquela coisa, um aperto no coração, todo aluno formando. E aí é engraçado que isso tudo depois passa. Mas o que você faz para trás faz diferença. Então é como se fosse um investimento. Você não percebe isso aqui agora, vai fazer diferença na frente. Eu lembro que eu montava treino há 3 anos, né? E aí formei, na hora que eu voltei, assim, formei em dezembro, voltei para dar treino em fevereiro, janeiro era o mês de férias. Na hora que eu peguei minha planilha de treino para começar a escrever, me deu aquele famosa tela branca, né? Não sabia para escrever mais, porque eu tinha formado, eu tinha um peso de ser formado nas costas, mas já estava ali há 3 anos fazendo aquilo com maior naturalidade. Mas a questão de formar dava aquela sensação vazia, né? Olha, será que eu estou preparado mesmo para isso tudo? Né? Sobre a natação, você falou que fez com criança, né? Eu lembro que na disciplina de fisiologia do exercício, a gente tinha que colocava lá assim, o esporte, a gente tinha que falar se era aeróbico, anaeróbico, lático ou alático, né? Uhum. E aí colocava assim, natação, aí todo mundo aeróbico, assim, menos para criancinha, menos, né? Porque a criancinha vai nadar, ela prende a respiração, né? Faz aquele esforço todo sem respirar, aí ela chega no professor e ela começa aquela, né? Fica ofegante. Então, quer dizer, vai recuperar depois todo aquele esforço que ela fez ali, né? Aí eu ficava brincando, onde que tá o aeróbico ali, né? e toda a questão de mesmo você não trabalhando com performance, acho que talvez para quem menos trabalha com performance, a fisiologia seja mais relevante. E para quem trabalha com performance, ele já vai naturalmente aplicar a fisiologia e estudar a fisiologia. Mas a questão é de trabalhar com crianças, às vezes, ou com idosos, e não saber os riscos da dose correta, incorreta daquela atividade, né? Uma criança que faz 45 minutos de aula de natação, 5 crianças para um professor, se ela desempenhar ali 8, 10, 12 ações nesse nível de potência, né? Enfim, quanto que isso vai impactar depois, né? Então, por isso que muita criança sai da piscina morta de cansaço, né? Porque não é aeróbico, é alívio para os pais. O melhor calmante é pôr o filho na natação na piscina quente, né? Agora é interessante, Américo, é que criança é algo que cresce. Aí você estuda a fisiologia da criança de 5, 6, 8 anos, aí já 10 já é diferente, 12 é diferente. Então, se lidar com criança, cara, cresce, muda, né? Mas o interessante que você está falando, se me permite, é que a fisiologia, ela não é atividade fim. Ela é atividade meio. Eu vou repetir. A fisiologia não é atividade fim. A atividade fim é a prescrição. A atividade meio é a fisiologia. Então, seja ela criança, seja ela adolescente, seja ela jovem adulto, idoso, a fisiologia ela é importante, mas a prescrição do exercício é mais. Só que tem um detalhe. Naquela época, quando a gente fez, a gente falava muito de performance, né? Fisiologia era totalmente performance. Hoje a gente já sabe o impacto do tipo de exercício e da intensidade, por exemplo, na cognição da criança, na função executiva da criança, na memória da criança. Então, olha só, quando a gente pensa em adulto e idoso, a fisiologia do exercício hoje, ela não olha só a questão metabólica, muscular, cardíaca e pulmonar, mas sim o impacto disso, por exemplo, na saúde do sistema nervoso central, em especial a área do córtex pré-frontal, giros do cíngulo, que são áreas que são responsáveis, por exemplo, por o controle e evitar o aparecimento precoce de doenças como Alzheimer. E aí você fala assim, pô, professor, mas qualquer exercício vai funcionar? Aí tem aquela diferença. Uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico, que todo mundo aqui sabe. Mas, por exemplo, quando a gente fala de exercício físico, se você não estiver aplicando a dose correta,
e a pessoa está fazendo, ela não vai ter benefício. Na prática, seria basicamente o seguinte: se o sujeito é hipertenso, vai no cardiologista, o cardiologista prescreve a medicação para controle de pressão. O sujeito precisa tomar 20 miligramas, ok? Ele vai na farmácia, compra 10 miligramas. Não está tomando a dose certa, correto? E aí o sujeito está convicto de que se tomar aquelas 10 miligramas, né, porque comprou errado, quando voltar a pressão vai estar bacana. O sujeito passa 3 meses tomando esse remédio de 10 miligramas, quando volta para fazer a checagem de pressão, o que vai estar? Qual vai ser a resposta? A pressão vai estar o quê? Alta. Ou seja, ele vira para o médico e fala assim: olha, mas eu estou tomando o remédio que o senhor me prescreveu. Ele falou: deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, mas a dose não está adequada. Então, essa analogia que eu estou contando é a mesma coisa quando a gente fala de fisiologia e prescrição de exercício. A fisiologia serve para que vocês ajustem a prescrição de exercício e a recuperação. Mas vejam, a prescrição e a recuperação é o fim, é a forma como vocês vão intervir. Agora, quando você alia isso associado a parâmetros fisiológicos, você ajusta a dose, como o exemplo que eu dei do cardiologista. Então, vocês ganham com isso do ponto de vista de segurança, de controle e de tomada de decisão. É por isso que essa dupla tem que andar sempre junto. Não importa se é criança, se é bebê ou idoso. Então, esse link é importante, viu, Américo? Você falou, eu falei, vou fazer essa ligação. Legal. Porque é importante. Pessoal, não só eu estou aqui para fazer pergunta para o Molina, mas nós temos um microfone aberto aqui a qualquer momento, tá? Basta vir aqui embaixo, né, nos acenar aqui. Vocês podem fazer perguntas durante esse nosso papo. E se eu estivesse no lugar de vocês aí agora, eu ia fazer uma pergunta assim, ó. Eu ia falar assim: legal, Molina, adorei a analogia, né? O remédio, ele tem ali dose, frequência, né? Então, a dose e de quanto em quanto tempo a pessoa toma. Isso. E alguns cuidados, né? Tem remédio que tem que ser em jejum, tem outros que tem que ser após o almoço e tal. Quais são os principais itens que eu tenho que colocar ali para mandar o exercício para alguém, então? Se eu fosse ter um médico receitando remédio e eu receitando exercício, o que você acha ali que eu tenho que considerar? Imagina aí que eu sou um aluno bem calouro, ainda nem fiz Físio 1, nem fiz 2, ainda estou lá no início, mas me fala basicamente o que eu tenho que olhar para começar essa prescrição, né? Essa é uma pergunta muito importante. A gente pode fazer vários recortes dentro dessa pergunta, mas se a gente for fechar o recorte na questão de função, é aí que você está falando de função, e a fisiologia do exercício trabalha com análise da função, da funcionalidade, o quão eficiente é o órgão, né, durante uma atividade, um trabalho. Talvez os parâmetros mais importantes, talvez não, o mais importante é você saber quem é efetivamente o seu aluno, cliente, paciente, do ponto de vista funcional. Então, você não tem como, eu não consigo entender como é que é feita uma prescrição de exercício sem você saber quem é esse indivíduo fisiologicamente. E fisiologicamente a gente pode fazer 2 cortes. A gente pode fazer um corte para saúde e um corte para performance. Quando eu faço um corte para saúde, eu tenho que ter pelo menos uma tríade, 3 parâmetros que são importantes. A potência aeróbia, o VO2 máximo. Quem é esse indivíduo do ponto de vista da potência aeróbia? Segundo corte, aí seria cardiovascular. O segundo corte, neuromuscular. Aí nós estamos falando de resistência muscular localizada. E terceiro parâmetro, composição corporal. Esse corte inicial que eu estou falando é um corte para a saúde. Por quê? Todos esses parâmetros, potência aeróbia, resistência muscular localizada e composição corporal, são parâmetros que estão fortemente associados com mortalidade. Ou seja, por exemplo, o VO2 que vocês sabem, né? Eu não sei se vocês já fizeram um teste de VO2, né? Mas eu me preocuparia com isso. Por quê? Quanto maior é o meu VO2, menor a minha mortalidade. Ou seja, se você é jovem hoje e tem um VO2 máximo baixo, isso é preocupante. Ah, mas eu não tenho problema nenhum de saúde. Ok, mas já tem estudos mostrando que indivíduos que têm baixo VO2, né,
e que não tem problema de saúde nenhum, comparado com indivíduos que têm, por exemplo, obesidade, tabagismo e diabetes, mas que tem VO2 máximo elevado, esse grupo morre menos do que o indivíduo que só tem VO2 baixo. Trabalho publicado em 1997. Então, esse é um parâmetro, Américo. Quando eu vou para performance, aí eu entro nas valências físicas que vocês estudam. Potência anaeróbia, resistência anaeróbia, agilidade, flexibilidade. Aí você já vai para uma vertente, porque eu preciso saber quem é o indivíduo para eu poder intervir. Então, basicamente é isso. Eu tenho que saber quem ele é para eu poder saber quais são as vertentes, as virtudes, as dificuldades para eu poder intervir. Isso geralmente a gente faz o quê? Com a parte de medidas em avaliação. É interessante. Vamos ficar nessa parte da saúde, né? Todo mundo aqui, para quem tá vai nos ouvir, nós estamos fazendo isso num auditório com alunos de graduação da Faculdade de Educação Física da UNB. Todo mundo sabe a fórmula do VO2 máximo? Não? Não? VO2 máximo, se eu não tô, tem um negócio lá de diferença artério-venosa, né? Uma coisa assim. Eu tenho muito tempo que eu estudei aqui, fui para administração de empresa. Vou usar essa bengala aqui. Mas ninguém se arrisca? Ai. Porque se o VO2 máximo é tão importante, e eu que sou uma pessoa que enxergo aqui as questões do empreendedorismo, o Molina já me deu 2 ganchos aqui. Uma, se composição corporal é um item de diferenciação tão rico, por que ninguém faz teste de composição corporal na maioria das vezes que a gente se coloca na função de trabalho? Porque grande parte dos professores de educação física deixa seus alunos simplesmente se pesarem para saber se estão ganhando ou perdendo massa, se estão ganhando ou perdendo gordura. Ou, ainda pior, você me permite, tá? Se estão hidratando ou desidratando durante algumas sessões de treino. Então, eu falei 3 variáveis aí que têm a ver com a composição corporal, né? A água, gordura e massa magra. E a maioria dos professores não usam isso para calibrar seu próprio trabalho. Então, a gente está deixando de mostrar no rótulo daquilo que a gente entrega para o cliente, né? Eu não vendo um produto embalado, eu vendo a performance ou a melhora de saúde do meu cliente. O que eu vou colocar nesse rótulo? As melhores variáveis. Então, quando você fala VO2 máximo, composição corporal e a parte de resistência muscular localizada, eu, aluno, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vou dissecar isso nos elementos das fórmulas. Qual a fórmula do VO2 máximo? Quais são os itens que compõem, né, o cálculo da composição corporal? Quais são os itens que compõem a resistência muscular localizada? Eu vou desmembrar isso e transformar isso no rótulo para o meu cliente. Porque se ninguém faz e eu faço, eu tenho um recurso a mais para mostrar para ele quanto vale meu show. Quanto vale o show? Né? Então, assim, eu vou querer mostrar o melhor. E aí, como eu estou falando, agora eu comecei a instigar vocês a descer aqui para fazer pergunta. Se vocês não sabem quais são os itens que compõem o VO2 máximo, é hora de descer e perguntar, né? Sabe, não sabe? Estou com vergonha, né? Eu lembro que tem um negócio de diferença artério-venosa, né? D, AV, não tem como risquinho assim? O pessoal está falando lá no fundo, né, que é débito cardíaco, né? Volume sistólico vezes a frequência dividido vezes a diferença artério-venosa, O2, não é isso? Isso, ela está lá atrás falando. Então, como é que melhora isso, né? O que eu faço para melhorar isso? Ou o que eu faço para medir isso? E aí tem uma coisa, Molina, que eu queria te perguntar sobre esses elementos de medida hoje que estão na moda, né? Por exemplo... Se permite? Sim. Pessoal, quando a gente fala de mercado e de trabalho, vocês precisam saber isso. Só vocês, mas o cliente, o paciente, o aluno, ele só quer saber se eu estou melhorando. Aí o cara vai e faz uma... Vou fazer uma maldade aqui. O cara vai e usa aquele negócio... Bioimpedância. Uma balancinha de bioimpedância só de
de um arco, né? Só nos braços. Unipolar. Unipolar. E aí ele um dia faz sem tomar café, no outro dia faz tomando café depois de uma balada que ele encheu, né? A lata de álcool e tal. Sim. Qual que é melhor para essa situação? A fita métrica e uma balança ou a bioimpedância para medir se a pessoa tem... Se você não tem um controle do parâmetro, não tem sentido você fazer a medida que depende do parâmetro para o controle. Então tá errado, é melhor a fita métrica e a balança. E o que eu estou querendo dizer é que às vezes você não precisa comprar muito produto caro para começar a fazer medida sofisticada, porque às vezes uma fita antropométrica, vamos colocar até para melhorar a história, que custa aí hoje o quê? Menos que R$50, uma fita de metal que não vai deformar, né? Enfim... Você sabendo fazer a medida, sabendo aplicar a parte fisiológica, você está talvez mais aparelhado do que uma bioimpedância high-tech. Você tem que entregar o resultado. Eu acho que esse é o ponto. Eu não falei ainda, mas antes de eu me tornar acadêmico aqui, eu trabalhei como fisiologista durante 10 anos. Alguns de vocês sabem disso, aqui em Brasília. Eu nunca fui assim totalmente acadêmico. Fui me tornar acadêmico, foi acontecendo. Mas a gente entregava isso. E aí você para e pensa assim, quando uma pessoa te contrata, né? Por exemplo, pensa numa outra profissão, num mecânico. Você está com um problema no carro, né? Você deixa seu carro lá, o mecânico tem que resolver o problema, não tem? Ele vai entregar seu carro funcionando. E no nosso caso, o que a gente entrega? É bem-estar? É performance? É estética? É reabilitação? Parem para pensar nisso. E como é que vocês quantificam o trabalho empreendido? Exatamente por isso que o Américo está falando. Você tem que ter o parâmetro e o controle numa condição pré e pós. Você não tem isso, como é que você fala do seu trabalho? É o espelho? É só a percepção da pessoa? Isso é muito pouco, inclusive, para motivar a pessoa a continuar. E pelo que eu estou entendendo, então, a fisiologia ela vai me guiar para escolher quais parâmetros eu avaliar. É isso. Ela é meio, ela não é fim. Ela não é mais importante. Olha, eu sou fisiologista. Não é mais importante que a prescrição. A prescrição é mais importante. Mas eu consigo ter uma prescrição boa, que vai cativar, que vai gerar performance, que vai gerar bem-estar, que vai melhorar a composição, etc. Se eu tiver controle. E a fisiologia permite esse controle para o ajuste. Legal. A gente tem uma pergunta. Maravilha. Que bom. Bom dia, galera. Voltando um pouquinho no VO2, eu estava lendo um artigo e que eles queriam avaliar o comprimento telomérico e o exercício físico. E eles fazem uma relação interessante, porque um dos dados que eles acharam foi que aquelas pessoas que aumentaram mais o VO2 tiveram a preservação do comprimento telomérico melhor. Dando um resumo, você preservar o comprimento telomérico, você está retardando o envelhecimento. Eu queria saber se você poderia falar um pouquinho sobre quais mecanismos podem estar envolvidos aí. Fala pra gente o que é esse comprimento. Então, o telômero protege o nosso cromossomo e quanto mais encurtado, mais a chance de desenvolver doenças como câncer, de você ter um envelhecimento precoce. Então, a idade biológica menor do que você teria em relação à idade cronológica. Acho que é isso, basicamente. Legal. Obrigado. Fala seu nome aí pra gente. Emanuel. Valeu, Emanuel. Emanuel, excelente pergunta. Eu acho que faz todo sentido. Eu não conheço esse estudo, mas a questão do comprimento do telômero, né, que tem relação com o envelhecimento das células, em especial espécies reativas de oxigênio, em que, de uma certa forma, quando você tem ele menor, você tem uma propensão de doenças. E aí, do ponto de vista molecular, você tem gatilhos, como, por exemplo, da epigenética, que podem estar impactando no mau funcionamento, por exemplo, da transcrição gênica. Especificamente sobre a questão do encurtamento do telômero, eu desconheço o mecanismo molecular do porquê um consumo de oxigênio mais elevado, teoricamente, teria uma relação positiva com um tamanho de telômero maior. Qual o mecanismo molecular? Porque isso é um mecanismo molecular. Eu desconheço, eu não sei qual é.
mas que faz sentido. Porque se você parar para pensar em termos de função, uma maior atividade oxidativa celular, isso gera menos estresse para a célula. Tanto é que, por exemplo, em indivíduos com câncer, por exemplo, eles naturalmente têm os telômeros bem reduzidos e, metabolicamente falando, eu não sei se tem relação, eles são puramente glicolíticos. Chama de o efeito Warburg. E esse efeito ele tem um desgaste pela atividade celular metabólica muito elevada. Então, possivelmente, se você para pensar na evolução genética, né? Por que a gente envelhece? Tem uma analogia muito bacana criada nos anos 80 que mostra que a genética, ela basicamente você tem a cópia da cópia, que vai fazendo a cópia da cópia. Você já fez isso? O que vai acontecendo? Conforme você vai replicando essa cópia no passar do tempo, a cópia da cópia vai cada vez ficando o quê? Mais falha. Você tem menos impressão no papel. Então, essa é uma analogia, teoricamente, de envelhecimento. Agora, o porquê do maior VO2 e o comprimento do telômero maior, eu realmente não conheço, não sei o mecanismo molecular. Uma excelente pergunta. Eu acho que você vê aonde chega a fisiologia do exercício hoje com estudos de mecanismos moleculares. Acho que a ideia, uma vez que você entende o princípio para as questões mais simples, o aprofundamento é consequência, né? Então, sim, eu lembro que quando estava lá na equipe de natação, era louco para medir o lactato, porque os clubes mais ricos tinham esse recurso, né? E a primeira vez que eu vi uma Yellow Springs, né, que é a que tem aqui no laboratório, eu fiquei paralisado, assim, falei, nossa, né, existe de verdade, eu só vi em livro. Mas nem sempre o fato de eu medir o lactato me deu os melhores resultados naquele semestre com aquele atleta, porque tem outras variáveis em jogo, né? Mas o princípio de se medir alguma coisa, prescrever baseado na medida e depois reavaliar aquela medida e entender o que pode ter acontecido, ele vai funcionar tanto para as questões mais simples como as mais profundas, né? Dessa questão aí dos telômeros e outras coisas mais. E é interessante essa questão porque a genética, quando a gente fala de genética no campo da fisiologia do exercício da educação física, ela teve um boom aí nos anos 2000, de 2000 a 2015, muita gente trabalhando com polimorfismo, tentando explicar mecanismos de modificação, por exemplo, de tecido gorduroso, por exemplo, o termo é amarronzamento do tecido branco em tecido marrom. Mas aí abre-se uma discussão porque, tudo bem, a gente consegue fazer um mapeamento, é diferente do telômero, tá? Mas eu estou falando geneticamente, estou falando de transcrição, por exemplo, de polimorfismo. Isso não quer dizer que vai acontecer efetivamente. Você tem outros fatores que podem estar interferindo. Inclusive, me recordo um estudo chamado Heritage. Um dos pesquisadores é o James Skinner, da Universidade de Oklahoma, e ele mostra nitidamente que, do ponto de vista genético, tem gente que quando faz exercício, piora. Então já tem estudos mostrando que, por incrível que pareça, tem pessoas que não são respondedores, pelo contrário, elas pioram com o exercício. É uma população pequena, mas existe. Então, a questão é que se alguém sonhou em ser dessa população, agora que ele deu essa informação, né? A galera que não gosta de malhar, né? Talvez o sonho da vida é ser dessa população. Eu me esqueci o nome do principal, o condutor, ele é canadense, mas vocês botam aí, Heritage com H, Heritage, tá? Bota James Skinner, e aí vocês vão ver, tem estudos prospectivos longos. Então, vocês verão que tem pessoas que não respondem. E aí? Tem uma questão sobre essa parte da resposta que eu tenho uma pergunta também. Eu lembro que, estudando fisiologia, uma pessoa que mudou muito o meu jeito de entender a forma de prescrever treino
era o Michael Kelman, um alemão que veio ao FMG uma época dar uma palestra. Eu fui lá assistir. E a palestra dele chamava assim: O Segredo está na Recuperação. E eu trabalhava com adolescentes numa cidade universitária do interior, né? Então, assim, qual a chance de uma pessoa dessa, naquela cidade bem universitária mesmo, cheia de república e tal, trabalhava às vezes com alguns universitários. Ou seja, não adianta só treinar bem, tem que comer bem, dormir bem, para poder repor, né? Tudo que a gente não faz hoje, né? Come mal, dorme mal, o tempo leva a gente a dormir mal e as condições de sono são cada vez piores, né? Tela antes de dormir, luz azul, né? Muito barulho dos grandes centros e tudo. E a fisiologia também me ajuda a entender esses processos de recuperação e possíveis ajustes de carga, porque nem sempre o que um atleta do nível que o Michael Phelps foi, você vai conseguir fazer isso com uma pessoa, mesmo que ela busque treino para a saúde. Eu acho que dosar a carga hoje com o estilo de vida que as pessoas levam é muito difícil. Então, assim, o que a fisiologia pode me ajudar nesse sentido, sabe? Eu consigo dosar isso, por exemplo, a quantidade que a pessoa está descansando, eu consigo dosar. A fisiologia me ajuda a dosar isso? Sim. Esse é um tema bem bacana, porque para os alunos que me acompanham aqui na FEF sabem que eu trabalho com recuperação, estudo a recuperação, né? Aguda, do estresse agudo. E vocês já pararam para pensar, quando você faz uma avaliação física, a recuperação imediatamente após um esforço, por exemplo, que seja máximo ou submáximo, ela expressa o quão eficiente você é do ponto de vista da recuperação? Porque preste atenção, você parte do repouso, certo? Você está em homeostase, você está em equilíbrio. Você estressa o organismo, o esforço, ok? Não vamos definir o esforço. E aí, quando acaba o esforço, o seu corpo tem que fazer com que você volte ao repouso. Então, isso é tão interessante. Por que é interessante? Porque a resposta fisiológica no repouso e no esforço, por exemplo, às vezes, a falta de recuperação, a falha, aparece somente na recuperação. Eu vou dar um spoiler aqui. Por exemplo, a gente tem um projeto hoje de mestrado e doutorado em que a gente está avaliando saúde mental de jovens universitários. E o que a gente está vendo? Assim, um spoiler, hein? A gente não publicou isso ainda, mas é o que a gente já tem dado preliminar. A gente pega um grupo de estudantes como vocês, que tem diagnóstico de transtorno mental comum, por exemplo, estresse, ansiedade, depressão, estresse pós-traumático. E um grupo controle, pessoas que não têm. A gente avalia, por exemplo, a atividade do sistema nervoso autônomo, em especial parasimpático no repouso, ok? Depois faz um teste de esforço físico máximo e depois monitora o retorno dessa pessoa por 10 minutos. O que a gente está vendo? A gente está vendo que essas pessoas com transtorno mental comum, elas em repouso são semelhantes ao indivíduo normal. Durante o esforço, elas respondem igual. Ou seja, se eu estivesse procurando alguma diferença no repouso, eu não ia encontrar. Se eu estivesse procurando alguma diferença no esforço, eu não ia encontrar. Eu ia falar, não, eles são iguais. Só que quando eu avalio a recuperação, aparece o fenômeno. Ou seja, as pessoas que têm transtorno mental comum levam mais tempo para regular a recuperação. E aí, na prática, desculpa te vendo, isso tem relação, por exemplo, com tomada de decisão, com cognição. Então, essas pessoas que têm depressão, ansiedade, por exemplo, são pessoas que têm uma dificuldade de autorregulação maior. Elas ficam perdidas.
E a gente está detectando antecipadamente que, autonomicamente falando, ela está apresentando a essas pessoas um prejuízo na recuperação. O que, se eu estivesse avaliando somente em repouso e esforço, eu ia dizer não, eles estão normais. Estão iguais ao indivíduo sem a condição. E aí o que acontece? Eles não são. Isso só apareceu aonde? Na recuperação. E qual é o impacto disso? Na tomada de decisão. Então, a gente hoje tem equipamentos, né, de laboratoriais, e hoje existe uma corrida muito grande por parte dessas grandes companhias Big Techs, por exemplo, Samsung, Apple, equipamentos médicos que são vendidos para a população geral para desenvolver medidas de self-check-up, de auto-check-up, e que são validadas e que dão uma noção de quão essa pessoa está recuperada, de como ela está estressada. E aí isso é importante, por exemplo, saindo desse universo do transtorno mental comum, quando eu falo de pessoas saudáveis, submetidas a uma carga de treino, ou um atleta, às vezes, esse atleta que às vezes faz um treinamento mais intenso, ele fica sob efeito dessa carga por até 4 dias após o treinamento. Que é o caso, por exemplo, de ciclistas. Então, sim, Américo, existem hoje dispositivos, hoje existe uma grande corrida por parte da engenharia, da biotecnologia, de criar equipamentos de fácil aplicação, de baratos e que possam atingir a população, como, por exemplo, os smartphones, os smartwatches, equipamentos portáteis que você pode comprar e deixar em casa, que dão esse parâmetro. Agora, se coleta muito dado, muita informação, mas o que eu faço com essa informação? Esse é o problema que a gente tem hoje. Mas sim, tem. Eu lembro que eu fui fazer um curso com um treinador espanhol de natação uma vez, e era um curso sobre prescrição de exercício, né? E na prescrição muito se falava na época, né, no auge da educação física, do início da educação física científica ali, né, década de 90, início dos anos 2000 e tal, daquilo chegando no Brasil, de planejamento antecipado de cargas de treinamento, né? E aí a primeira coisa que ele nos fala quando chega é que só planejava o treino depois que ele conversava com o atleta no dia da hora do treino, porque ele precisava saber o quanto que aquele atleta tinha descansado do treino anterior para saber qual carga ele ia colocar naquela sessão de treino. Só que hoje, quando o professor Molina nos traz essa questão desse estresse, desses transtornos, né? É difícil achar grupo controle, né? Porque quem não está ansioso hoje, enfim, quem nunca, né? Então, assim, você achar uma pessoa que está 100% ali, né? Ou qual que é o normal desse traço de ansiedade, enfim. Mas o que eu queria dizer é que a impressão que eu tenho é que hoje acertar carga de treinamento para a população comum que vai à academia, que vai fazer pilates, que vai fazer qualquer intervenção que seja, e principalmente as crianças, principalmente crianças de classe média, eles têm um nível de estresse da vida talvez tão grande ou maior do que atletas de alto rendimento, porque dormem mal, comem mal, tem uma carga muito grande de atividade durante o dia, parece que o dia tem 20 horas e a noite 4 horas, e as 4 horas ainda são ruins, né? Em resumo, né? Vocês, antes de entrar na UNB e depois que entra na UNB para estudar, a qualidade de vida com relação a tempo aumenta ou decresce? Cai, não é? Quem mora longe, pior ainda. É assim? Então é mais ou menos isso. Como é que eu encaixo essa sessão de treino? O que eu meço? Eu fiquei curioso de saber esse estudo, porque a partir desse estudo é que eu vou criar variáveis na minha cabeça que eu vou medir para poder prescrever. Então, assim, acredito eu que variabilidade em repouso pode ser uma boa. O teste de estresse ortostático também é uma boa. Todo mundo sabe o que é teste de estresse ortostático aqui? Não? Quem não sabe? Ok. Vou me arriscar aqui, tá? Teste de estresse ortostático é colocada a pessoa deitada em repouso, faz medidas pressão, frequência, variabilidade da frequência cardíaca.
bota a pessoa em pé e aí repete esses testes e depois de um tempo repete esses testes para ver o quanto que ela recuperou de deitado para em pé, o quanto que ela leva para o organismo dela, né? Se ela fica em pé, pressão e frequência pode ter uma ligeira subida, mas o que quer se ver mesmo é qual a velocidade de volta ao normal do teste. Foi bem? Foi. Então, é isso aí. É um teste simples, pessoal. É um frequencímetro, um aparelho de pressão, um frequencímetro não muito lá, não é um frequencímetro muito barato, mas também não é muito impossível de se adquirir. Isso mede esse estresse. Você vai atender um profissional de, sei lá, vamos colocar aí, sempre a gente usa, né? Um médico altamente requisitado, faz cirurgia madrugada fora, de dia, de noite e tal. Como é que você dosa antes de dar uma carga de treino para ele? Um relógio desse, uma maca, às vezes nem maca, precisa de um colchonete, você adapta o teste, faz o teste e aplica todo dia o treino baseado nesse teste. Isso é uma forma de associar a fisiologia à prescrição, e aí entra a minha parte. Quanto vale o show? Você fazer um teste desse? Quanto vale a hora-aula sua de atender uma pessoa e conseguir mirar um treino que vai ser eficiente encaixando dentro da rotina dela? Que existe ainda em muitos programas de treinamento enlatados, que tem nome, rótulo, não vou falar, todo mundo vai imaginar quais são, a ideia de que quanto mais e mais intenso, melhor. Será? Será que todo dia tem que pegar um cara desse e dar uma paulada no treino nele para ele chegar em casa mais arrebentado ainda? Né? Será que a gente ganha para acabar com a pessoa ou para preparar a pessoa para ter uma vida melhor, um sono melhor? Né? Então, assim, o que você vai colocar no seu pacote de treinamento? Não sei se o raciocínio é esse, mas... É isso aí. E assim, já que a gente está falando com objetivo de mercado, de trabalho, pessoal, a gente tem que ver o movimento econômico do Brasil, né? Saindo um pouco do movimento econômico, indo para a densidade populacional, nos próximos 15 anos, se vocês pegarem a pirâmide etária no Brasil, hoje a base ainda é de jovens. Só que daqui a 15 anos vai parecer um sanduichinho. A maioria da população do Brasil vai ter entre 50 e 70 anos de idade. E essa população quer o que, Américo? Saúde. Então, o que eu quero dizer com isso? Possivelmente, vocês estão aqui hoje, daqui a 10, 15 anos, se lembrar desse podcast e estiver trabalhando com isso, esse é um mercado que só vai crescer. E aí tem um detalhe, esse é um mercado que, na maioria das vezes, independente da condição social, aí eu não vou falar de tecnologia, mas sim de esclarecimento, é uma população que quer saúde. E que se você entregar saúde com controle, isso é um baita de um mercado para trabalhar. E você não precisa de muito. Para resumir, eu acho que dentro da tecnologia, eu acho super bacana. Olha o esquema do professor Américo aqui, ó, luz, botão, um monte de coisa bacana que melhora muito a qualidade. Mas se eu não tenho acesso a isso, eu tenho o simples. Se eu tenho frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, saturação e controle do volume de treino e da capacidade física, eu tenho todos os parâmetros para eu poder fazer o controle da prescrição e da recuperação do indivíduo. Então é melhor fazer o simples bem feito do que o complexo mal feito, ou simplesmente só fazer. Vocês já pararam para pensar? Quem já estagiei aqui, eu não estou criticando, mas de uma forma geral, a grande maioria das pessoas que procuram um serviço de prescrição de exercício em academia, por exemplo, o que eles recebem? Eles recebem, de fato, prescrição de exercício ou atividade física? Já pararam para pensar nisso? Eu posso interagir com a plateia? Pode. Então, o que vocês acham? Por exemplo, o sujeito que num dia faz musculação, no outro dia faz spinning, no outro dia faz local e musculação, aí no outro dia faz um cardio. Isso é treinamento?
ou é atividade física? O que vocês acham? Pensando fisiologicamente. O que vocês acham? Atividade física, perfeito. Por que atividade física? Porque o organismo está recebendo estímulos distintos, sem controle, sem frequência. Aí o que acontece na maioria das vezes? O que acontece, pessoal? A pessoa entra, começa, aí tem modificações morfológicas, né? Geralmente emagrece, aumenta um pouco o tônus muscular, etc. Mas vocês conhecem o efeito regressão para a média? Ou seja, o sujeito estava muito mal condicionado, o pouco que ele faz de qualquer forma ele melhora, certo? O que vai acontecer? Ele vai estagnar, o efeito teto. Então, para ele passar desse ponto, ele ou ela, vai precisar de quê? De treinamento. Ó, nós temos um atleta aqui. E qual é o problema do atleta? O caso do Mauro também, aqui. É que o atleta está na outra ponta. Ele está no extremo superior. Se ele fizer qualquer coisa ou fizer errado, ele vai melhorar? Ele vai piorar. Olha só. Então, você vê, você tem 3 cenários aqui. O descondicionado que faz qualquer coisa, que vai melhorar. Naturalmente, regressão para a média. É o que a maioria dessas academias de low cost fazem. Pensando em mercado. Eu não estou criticando, eu estou falando o modelo fisiológico de prescrição, ok? E aí nós vamos ter o efeito teto. Com 6, 7 meses, o sujeito, para e fica. Não vai mais para frente. Aí começa a achar que tem que fazer isso, tem que tomar aquilo, que progrediu. E às vezes é um ajuste de carga. E por outro lado, você tem o oposto. O sujeito que treina, está em alta performance e que se não fizer o certo, ele vai piorar. É o que acontece em alto rendimento. E aí é a hora que a gente reforça para a cabeça da grande parte da população que o segredo está na pílula, no pó, que se toma, que até para isso também precisa saber a fisiologia correta para poder saber qual, né, ou pedir a prescrição do nutricionista que talvez seja o mais adequado, em qual quantidade dá, quando não se consegue comer uma comidinha boa também, né? Que acho que comer sempre é a melhor solução antes de suplementar, enfim. O próprio nome já fala suplemento. Pessoal, queria ouvir mais perguntas de vocês, está aberto aqui o microfone, a gente já está caminhando para o final, o podcast não é grande, ele é 1 hora e pouquinho só. A ideia é a gente ir caminhando para o final. E aí está aberto para que vocês interajam. Se vocês não forem interagir, eu mesmo faço algumas perguntas aqui, mas eu queria ouvir vocês. Guilherme vai fazer uma pergunta. É endogenia, isso não vale. Na hora que você acabar, me fala que eu abro o som. Pode ir. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor, de novo. Voltando um pouco naquele assunto que você falou sobre a importância da medida, a importância de fazer uma avaliação para o aluno. Muitas vezes, na realidade dos profissionais de educação física, isso não é viável pela própria condição da academia, do lugar que você está trabalhando. Não falo tanto como personal, que é uma parte mais autônoma, mas quando você está como instrutor, por exemplo, não é algo viável você estar ali fazer avaliação de forma quantitativa, uma avaliação de qualidade. Por meio da avaliação qualitativa, por meio de perguntas, você entender, conversar com seu cliente, é uma forma possível de fazer uma boa avaliação e, a partir disso, prescrever um treino? Obrigado, Guilherme. Se a gente for pensar pragmaticamente do ponto de vista fisiológico, não. A gente tem que ter a medida fisiológica. Mas a percepção do indivíduo, ela é uma medida que se soma. Na verdade, não existe uma mais importante do que a outra. Depende da sua pergunta. A pergunta é o ponto. Mas se você parar para pensar nesse contexto que você está trazendo, real, né? Você tem um parâmetro, um questionário, por exemplo, por exemplo, o DAS-21, de ansiedade, de estresse, em que você pode só perguntar e aí, por meio de um parâmetro, você tomar a decisão, bacana, está valendo a pena. A própria escala subjetiva de esforço, para esforço, é um parâmetro também que, se bem aplicado, ele é útil. Mas só simplesmente perguntar, você está bem? Se a gente for fazer um paralelo com a ciência, não é possível
Mas numa interação de pessoas, vale muito a pena. Então, veja bem, uma coisa é ciência, você está usando a ciência e o conhecimento para melhorar seu serviço. A outra coisa, você está usando outras ferramentas que não são científicas, como, por exemplo, como é que está mais uma questão de interação, para você perceber essa pessoa, para poder conduzir. É uma estratégia que não é nem qualitativa, mas sim de interação. Porque quando eu penso em qualitativo, você tem questionários que você pode aplicar e a pessoa responder. E sim, é possível sim. Mas hoje, Guilherme, desculpa eu meter o pitaco aqui, mas assim, muitos alunos hoje têm um frequencímetro. Então a questão é, com um frequencímetro na mão, o que dá para fazer? Dá para medir a frequência todo dia na hora que a pessoa levanta? Perfeito. Qual é o teste que melhor aproxima aquele teste laboratorial de um teste de campo com aquilo que eu tenho na mão? E tem testes de campo, não tem? Tem vários. Por exemplo, eu dei o exemplo aqui do teste de estresse ortostático, mas só a frequência nos primeiros 5 minutos que a pessoa acorda ali, enfim, uma média, eu não sei qual é, mas é possível adaptar, por exemplo, eu saber a frequência de recuperação da pessoa na hora que ela acorda? É possível? Sim, é possível. Entendeu? Então, aí vai ir da sua capacidade de ir lá no mais alto padrão de medida ao que você tem na mão e adaptar. É lógico que para efeito fisiológico talvez não seja o melhor. Mas é um parâmetro que vai te auxiliar a tomar de decisão. Desde que você sistematize esse parâmetro, está valendo. Vamos desburocratizar, porque assim, pessoal, eu tenho muito presente. Eu falo assim de coração para vocês. Uma coisa é a gente fazer ciência dentro de laboratório. Ok? Só que a realidade, a prática, é o que você está falando, às vezes está muito distante disso. E, infelizmente, existe um buraco, um abismo entre o que a gente faz aqui na universidade e o que é a sociedade. E isso não é a educação física, eu estou falando para todas as ciências. Existe um espaço gigantesco. Então, quem conseguir, na verdade, casar essas duas coisas, vai estar na frente. Vai estar entregando. E não precisa muita tecnologia, não. Enquanto você se prepara para fazer a pergunta, eu já te contei isso, né? Meu sonho era ter um R810I da Polar que fazia RAR, né? Para poder trabalhar com variabilidade. Aí, quando eu consegui comprar esse Polar, 90% dos meus clientes personal tinham problema cardiovascular. Quase todo mundo tomava beta-bloqueador. Ou seja, eu não podia usar o relógio. Então, eu comprei o relógio para não usar. E passava a usar percepção subjetiva de esforço e a minha percepção do limiar ventilatório da pessoa durante a atividade. Eu tinha alguns clientes que a rotina de vida deles era tão estressante que eles chegavam para treinar, eles estavam com mais estresse do que saíam do treino. Porque o dia a dia tinha sido tão cansativo que eles estavam ofegantes ao chegar para treinar, da própria ação do estresse, o limiar da variabilidade, o RLX ali do Polar, que é um indicador de variabilidade, estava baixinho. E a frequência alta. Aí ele entrava para a esteira, aquilo ia... Como se a esteira fosse um calmante metabólico, né? Sim. Ele saía dali um pouco melhor, né? Agora, a questão é você entender isso e entender qual o tipo de carga de treino que você tem que dar nele naquele dia. Como é que se ajusta ali, quantos quilômetros por hora, quanto tempo e a hora de tirar ele ali. Pois é, mas você falando em sensação, o que te dá a sensação de bem-estar? Você já parou para pensar, bioquimicamente falando, o que dá a sensação de bem-estar? Por que o sujeito às vezes está estressado, ele vai às vezes usar droga, vai consumir álcool? O que essas substâncias fazem? Alteram o quê? Áreas e grupos de neurônios responsáveis por secreção de neurotransmissores específicos. Pararam para pensar que a gente pode fazer isso com exercício? Talvez não, né? Vocês já sentiram aqui na prática, vocês estão cansados, desmotivados, não, eu tenho que treinar. Aí você termina o treino, você virou a chave. Cara, isso é fantástico. Vocês escolheram uma profissão muito bacana.
Vocês têm que aprender a mexer com isso. E como é que eu doso isso? Por exemplo, você falou da variabilidade da frequência cardíaca, né? Uma medida por deveras, às vezes muito criticada por pesquisadores, mas eu pergunto para vocês, ela é validada, ela tem reprodutibilidade, ela é fidedigna? Não é invasivo? Não é invasiva? E me diz o seguinte, se não tem essa, qual que tem? Ah, eu vou coletar substâncias, catecolaminas circulantes. Então, assim, já que é tão ruim, por exemplo, ou só a frequência ou a pressão, me dá a solução. Então, outra coisa que eu gostaria de deixar para vocês, a gente tem que entregar a solução, não é problema. A gente tem que entregar a solução e não é problema. A pessoa está te procurando porque ela tem um problema, ela tem um objetivo. Você tem que entregar o que é um bom profissional? É o cara que resolve o problema. É o cara que entrega o que a pessoa quer. Me permita, viu, Américo? Eu saí um pouquinho, mas eu não podia deixar de falar perfeito. isso. Então não vai existir o melhor dos mundos, não vai existir, mas é aquilo, se eu estou sistematizando, se está funcionando, mas isso não está validado. Ok, então cientista, eu sou professor, pesquiso. Existe a ciência, que tem que ser seguida à risca, o método científico, como vocês aprendem. Agora, nem sempre a gente consegue fazer a translação da ciência para a vida prática. Então você tem que adaptar. Só que você vai adaptar baseado em quê? Em evidência. Você vai adaptar baseado em quê? Em conhecimento científico. E não nas 5 últimas dicas da trend. Entenderam, pessoal? Isso, perfeito. Vamos lá? Emanuel, né? Vamos lá, Emanuel. Tocando um pouco no ponto da recuperação, me perguntaram isso, foi a doutora Luciana, lá da HUB. Ela me perguntou sobre por que a gente praticar exercício 6 horas antes de dormir e como isso afetaria o nosso sono, por exemplo. Eu não consegui dar uma resposta muito concreta. E se esse é o tempo ideal, mesmo aquelas pessoas que têm que fazer exercício à noite, porque é o único tempo disponível, se tem como a gente mitigar isso, né? Uma intensidade ou uma quantidade de exercícios que a gente possa não atrapalhar o nosso sono. O Emanuel hoje está caprichando nas perguntas, hein? Muito bom, Emanuel. Emanuel, essa também é uma pergunta que não tem uma resposta específica, tá? Mas, por exemplo, se a gente for fazer uma resposta para estresse, o que é o estresse do ponto de vista... Estresse é algo complexo, né? É qualquer coisa que você recebe de estímulo interno ou externo em que altera a sua fisiologia, né? Com vistas à manutenção da homeostase. Se a gente fizer um corte dentro de uma interação neural do sistema nervoso central, e eu não vou falar de neurotransmissor, mas vou falar, por exemplo, de áreas que fazem um controle, por exemplo, somático, da sua percepção, que são relacionados com o que você faz, o que você pensa, como você age. Dependendo da intensidade do exercício, isso basicamente para exercícios de característica aeróbia, aproximadamente entre 60% e 70% do VO2 máximo, você tem mecanismos de sinalização para o teu córtex pré-frontal, e esse córtex pré-frontal ele fica hiperativado. Quando ele fica hiperativado, ele inibe tonicamente as amígdalas, que são responsáveis naturalmente por você estar em estado de alerta constante. Quando você tem a inibição tônica disso, por exemplo, você diminui a atividade das amígdalas, que consequentemente diminui o seu nível de estar ligado, o seu nível de estar antenado, que é a relação de luta ou fuga que foi descoberto por Cannon. Então, consequentemente, você tem uma diminuição da atividade simpática, que te mantém alerta, e você tem instantaneamente o aumento da atividade parasimpática nas horas posteriores a esse tipo de exercício, trazendo o quê? Sensação de relaxamento. Essa seria uma abordagem neural, né? Você tem outras, por exemplo, com trabalho de respiração,
que também já tem vários estudos mostrando que a arritmia sinusal respiratória, a forma como você respira, você consegue alterar esse balanço simpatovagal, dando predominância à atividade parasimpática, que também vai trazer o quê? Sensação de calma, paz, tranquilidade. Então, é uma forma de você fazer o manejo, né? E aí você tem vários mecanismos que podem ser agudos ou crônicos, né? E aí a gente pode entrar, por exemplo, em situações de BNDF, que é uma substância que aumenta as estruturas e os corpos neuronais, que vão aumentar determinadas áreas em função do estímulo. Então, assim, na verdade, o que você está fazendo é uma readaptação, uma reprogramação do seu cérebro em relação ao ambiente que você vive. E aí, consequentemente, você vai ter esse efeito que pode ser positivo ou negativo, a depender do tipo e da intensidade do esforço. E aí isso já entra numa outra seara e também tem discussão. Então, é isso. Eu sei que eu não fui objetivo, mas dentro do conhecimento que eu tenho, é o que está sendo manejado. E isso é dose dependente, ou seja, depende da intensidade. E às vezes a intensidade não é alta. Às vezes basta fazer uma caminhada no bloco, em que eu consigo estimular meus olhos, saindo de uma situação de hiperfoco para um local e começo a olhar o que acontece em volta de mim. Você tem ativação de áreas corticais diferentes que vão tirar o looping, que de repente está numa área. Por exemplo, no caso de ansiedade, que é uma antecipação de algo que pode acontecer, você fica vivendo o futuro. E aí é um conjunto de neurônios que estão ativos e eles não desligam. Então, na hora que você consegue introduzir, por exemplo, um jogo de vôlei, um jogo de basquete numa pessoa que está ansiosa, ela naturalmente não vai mais ficar pensando no futuro. Ela vai ter que se concentrar no quê? No jogo. Então, corticalmente falando, você tira aquela frequência de potenciais de ação que estão gerando essa sensação que você tem de quê? De ansiedade, e isso se distribui ao longo do cérebro, gerando outros efeitos no sistema nervoso central que vão trazer bem-estar, saúde. E aí a gente pode fazer um corte disso para neurotransmissor, para serotonina, para dopamina, enfim, aí começam ao afunilamento. Mas você já pararam para pensar que todo mundo que faz esporte ou pratica uma atividade de lazer sempre sai sentindo prazer, efetivamente? Por exemplo, eu corro, pelo menos eu tento. Eu prefiro muito mais correr num ambiente em que existe natureza do que correr numa esteira de academia. Porque quando você está na natureza, você está vendo pássaro, você está vendo árvore, você está vendo animal. Você entende? Então, são coisas que não tem muito mistério. Certo? Agora, para situações específicas como a sua, sim, aí tem estudos que mostram essa relação de dose e resposta. Beleza, falei muito. Curiosamente, né? Assim, trabalho 90% do tempo, meu trabalho, estou sentado na frente da tela. Quando eu vou treinar musculação, até eu ativar com música, geralmente um rock bem pesado, eu chegar no nível que eu tenho que fazer a carga do meu agachamento, que não é pequena, né? Por exemplo, quanto mais a gente pesa, mais agachamento a gente tem que fazer, né? Então, não é uma carga leve. Para o meu padrão, para eu acertar a carga, eu preciso estar ativado. Esse tipo de treino, geralmente eu demoro mais de 5 horas para conseguir dormir bem. Agora, o dia que eu vou para a piscina e nado a 50% do VO2, numa aguinha quentinha, acabou o treino. Mal dá tempo de tomar banho. Você já quer chegar e aterrissar. A questão é que, acho que muitas vezes, eu demorei a aprender isso estudando fisiologia, é que o estudo, às vezes, ele é feito com jovens saudáveis. Aí, o que é 50% do VO2 máximo uma população mediana de 50 anos que está voltando a fazer atividade física? Se você aplicar ainda a medida de frequência cardíaca de reserva, que talvez aproxime ainda mais indiretamente, para você ter uma noção, talvez muita gente faça atividade acima daquilo que é para ser feito. E aí, ao invés de ter o efeito do parasimpático, você está ativando mais estresse. Então, você pega um maratonista ali, né, que está
por exemplo, a velocidade dele ali de 50% do VO2 máximo deve ser o quê na esteira? Vou chutar aqui 8, 8,5, 9, mais, né? Muito mais. Quanto? Agora vai dar 14, 15. Ver? 50%. 50% dele é 14, 15. O meu é 150%. Né? Brincando aqui com os valores, porque eu sabia que ia dar, né, mais mesmo, enfim. Mas a velocidade que um atleta de natação solta depois de uma prova para recuperar é absurda, perto de um nadador comum. Então, isso tudo a gente tem que realmente, às vezes é a medida, né, que vai da dose ali é que vai dar o efeito daquele exercício em si. Por isso que esse podcast é bacana, né? Vou fazer aqui esse comentário, porque o cerne é exatamente isso. Não é a medida ser a mais importante, mas ela é uma ferramenta para que você consiga aplicar. E aí, na sua fala, só voltando, outra forma de, além do exercício de trazer essa situação para a pessoa dormir melhor, é a música. A música também tem... A musicoterapia é uma ciência muito bacana. Inclusive, não sei se vocês saibam, conhecem, tem muito tratamento com pacientes com paralisia cerebral, crianças, para desenvolver. A música é fantástica. Quem nunca botou um rock, ou sei lá, qualquer gosto musical que vocês escutam pedalando e começa a pedalar mais rápido e vai... Olha o papel. A sensação que tem. E até para estudar também. Tem alguns estudos que mostram que você estudar 40 Hz, chama bineural 40 Hz, você consegue aumentar a sua concentração. Também já tem estudos mostrando. Então, tudo que é estímulo, né? Exercício é estímulo, né? Pode ser benéfico. Agora, a dose, o quanto, aí entra a gente fazendo ciência para responder. Boa pergunta. Legal. E ainda tem até mais coisas em cima da sua pergunta para a gente pensar para um podcast futuro aí, que é: e se a pessoa toma T3, T4? T4, né? T3. T3. Eutirox, pronto. Porque se ela tem hipotireoidismo, quantas horas ela precisa para recuperar? Recupera mais ou mais neto? Ela precisa fazer exercício de manhã ou à tarde? A gente começa a entrar com a complexidade da vida, né? Se ela toma beta-bloqueador, aí ela vai recuperar mais rápido no batimento, mas será que ela recuperou de verdade no córtex? E aí começa a magia do negócio, que é para onde a gente vai para os futuros. É a história da cafeína, né? Por exemplo, teve uma vez, há muitos anos aqui atrás, tem algum de vocês que já sabem dessa história, eu chamei o estagiário e falei assim: vem cá, você vai tomar uma dose de cafeína para a gente ver aqui a metabolização de gordura em repouso. Rapaz, ele não falou que ele era intolerante à cafeína. E nós demos uma dose cavalar. Foi 800 miligramas. Cavalar. E aí o que acontece? Eu podia estar na papuda hoje. Só que tinha um comitê de ética. Aí nós ligamos o eletrocardiograma, ligamos o calorímetro, e aí ele deitou na maca. 10 minutos ok, 20 minutos ok. Aí quando corta os 30, o pezinho dele começou a fazer assim, ó. Aí ele olhava para mim com o olho assim: professor, eu não estou me sentindo bem. Fica tranquilo, tá tudo certo. Aí lá para os 35, 40 minutos ele levantou da maca. Eu falei: calma, olha o eletro, você quer? Professor, eu não estou me sentindo bem. Rapaz, quando eu olhei o eletrocardiograma dele, ele já estava fazendo arritmia. Escuta só. Aí ligamos para a ambulância. Bom, tá tudo bem, só encurtar. Ele passou a noite no Santa Helena, porque ele começou a ter quadro de salva de arritmia por causa da cafeína. Ele não falou que ele é intolerante à cafeína. E aí, por que eu lembrei dessa história? Porque tem uns estudos agora recentes, com meta-análise, dizendo: se você é intolerante à cafeína, você deve consumir até 15 horas, 14 horas antes de dormir. Aí tem gente aqui na sala que toma café 11 horas da noite e vai dormir. Porque você tem a variação normal individual dos respondedores, não respondedores, quem tem metabolização rápida, quem tem metabolização lenta. Ou seja, se a gente também não tiver a capacidade de entender essa flexibilização do método científico para ajustar para a nossa demanda, a gente também fica engessado. Então é só um comentário, né?
E aí, toda vez que eu encontro o Cristiano, eu falo, vamos tomar um cafezinho? Ele fica bravo comigo. Bom, mas é só um comentário. Coisas de laboratório. É isso aí. Pessoal, a gente está caminhando para o final. Queria agradecer demais ao professor Molina. Né? Molina, prazeraço. Queria muito fazer um dia 2 depois, para a gente conversar mais. Talvez aquela história nossa do PBL, né? De nós trazermos um perfil aqui, tal qual é feito na aula de Físio 3, e conversar sobre a prescrição para esse perfil, o que seria ideal de medir, como prescrever, né? Que é a questão da prescrição na prática, como eu idealizei de fato. A gente pode trazer isso no futuro próximo, aí, essa prescrição baseada na fisiologia, mas um exemplo prático e de como fazer, acho que seria muito interessante. Queria te agradecer demais. Para nós, professores universitários, hoje, se colocar em diálogo na frente de câmeras nem sempre é uma questão muito fácil, né? Com todos os cortes que podem ser feitos, todas as questões de se tirar a fala nossa de contexto, uma vez que a gente tem uma autoridade histórica sobre aquilo que a gente fala, né? E queria agradecer também demais a presença de vocês, né? A gente só faz isso para vocês, e a ideia, né, é que vocês aprendam cada vez mais, não só o conteúdo, mas como aproveitar esse conteúdo para a vida prática de vocês, tá? Certa vez, o clube que eu trabalhava no interior de Minas me proporcionou visitar o centro de treinamento do Minas Tênis, e foi quando, pouco tempo depois que tinha acontecido aquela fatalidade com o jogador de futebol de São Caetano, que ele teve uma parada cardíaca no campo e faleceu. E na época tinha um jogador de vôlei, eu não lembro o nome dele, Guilherme talvez lembre, que tinha essa questão também, que ele teve um mal súbito em quadra, mas conseguiram socorrer. Esse jogador estava lá no Minas. E nós fomos lá, passeamos, visitamos todas as instalações médicas e tal. E aí, no final, nós fomos conversar com o diretor médico lá do Minas, porque a gente queria instalar um programa de prevenção de acidentes no clube que eu trabalhava. E lá rodava uma frasezinha no computador dele. E ali foi uma das confirmações que fazer mestrado, doutorado em administração era um caminho talvez tão válido quanto o de fisiologia, que era o que eu queria fazer antes, né? A frase que ficava rodando no descanso de tela era assim: só se administra aquilo que se mede. Você consegue administrar alguma coisa se você mede. Bacana. Interessa com a forma de medida, né? Lógico que quanto mais perfeita ou próxima da perfeição é a forma de medida, melhor você vai administrar aquela medida. Mas aí depois nos bancos de administração eu fui ver que isso era uma frase de um pensador da administração, né? Enfim, só se administra aquilo que se mede e tal. E a fisiologia é a base, né? Que ela vai falar aquilo que a gente vai medir, o porquê de medir aquilo. Então, acho que é assim que a gente entende, tá? Antes de fechar, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Ok. Pessoal, muito obrigado mesmo, tá? Sigam aí o CoachCast nas redes sociais. Vai ser um prazer se nós pudermos contar com as sugestões de vocês. Então, utilize lá nossos contatos. Eu queria agradecer e pedir para ficar de pé aqui, uma salva de palmas ao Gui, que é o precursor da ideia aí. Virgínia, que está conosco. Vem lá da faculdade da FAC, né? E trabalha conosco no projeto de extensão. Então, se vocês tiverem colegas de outras faculdades, quiserem também fazer parte do projeto, fica o convite. E a Ana Luísa, nossa caloura, que ajuda a arrumar aqui toda a parafernália eletrônica para que o programa saia, tá? Eu sou Américo, foi um prazer ter vocês aqui. Em breve esse conteúdo vai estar nas nossas redes sociais. Espero que vocês curtam bastante, que nos ajude a divulgar o projeto, tá bom? A gente conta muito com a colaboração de vocês. Pessoal, muito obrigado, viu? Valeu, gente.